Olá, queridões e queridonas. Hoje vamos falar sobre os mimados. Você conhece alguém mimado? Tem alguém mimado na família? Mimados são as pessoas que são excessivamente protegidas, acham que tudo é para elas, não conseguem lidar com frustrações e são extremamente egoístas. Se esse assunto te interessa, fica até o final do vídeo. Vamos falar sobre esse assunto e vou dar algumas dicas de como não mimar, não criar uma pessoa, uma criança mimada. Nesta semana, um técnico aqui do Rio Grande do Sul, porque ficou irritado com as decisões do juiz, se retirou de campo e levou todos os seus jogadores reservas e equipe técnica para fora do campo, antes de terminar o jogo. Esta é uma atitude muito comum em pessoas mimadas, em pessoas que não sabem lidar com as frustrações. Eu tinha uma amiga, a gente jogava cartas às vezes, e chegava um certo ponto do jogo em que ela, irritada, acabava levantando da mesa, jogando as cartas de braba, porque ela estava perdendo. Isso era comum. Tanto é que chegou num ponto que a gente não convidou mais ela para jogar, né? Normal, claro. Ela destoava. Ela achava que ela que tinha que vencer. E então eu comecei a pensar sobre essa minha amiga. Por que será que ela era assim? Porque no geral ela era uma pessoa legal. Mas quando se tratava de uma competição ou de alguma coisa que ela queria e que não saía como ela queria, a reação era sempre a mesma. Ela começava discutindo e depois ela ia se frustrando, ia ficando braba até o ponto que ela saía da mesa. Quando era jogo, né? E quando era um outro assunto, se a opinião dela não prevalecesse, ela ficava furiosa. E eu pensei, mas o que está acontecendo? Por que será que ela é assim? Porque, no geral, ela é uma pessoa legal. E comecei a analisar. A mãe dela era uma dona de casa, aquelas exímias donas de casa. Fazia pão caseiro, fazia geleia, e tudo era... A casa delas era perfeita. E eu pensava, nossa, minha mãe sempre trabalhou fora, eu com 12 anos cuidava da casa. E fazia comida e tudo. Então, imagina como é que era a nossa casa, né? Era o que dava para ser. E aí, na nossa casa, todo mundo tinha que fazer alguma coisa, cooperar, ajudar, né? E lá na casa dela, a mãe dela dizia: fulana não lava louça, porque eu tô aqui para lavar louça. Fulana não arruma a cama, porque ela não arruma direito, eu que arrumo. E assim, não lava roupa, não faz isso, não faz aquilo. Ela, como é que ela dizia? Ela dizia: ah, não, a obrigação dela é estudar. Só. Ah, se a fulana precisa de uma roupa, a mãe vai lá e compra. Se a fulana precisa de alguma coisa, a mãe providencia. A fulana não precisa fazer nada, quer dizer, ela era uma princesinha. E aí, quando ela estava em grupo, ela tinha uma grande dificuldade pelo fato de que ela estava acostumada que a mãe dela sempre fazia tudo para ela, a opinião era dela, os desejos dela, né? Então essa era a frustração, porque a mãe dela não ensinou ela a fazer parte do grupo, a cooperar, não ensinou ela a lidar com frustrações. Como aquelas crianças que a gente vê no supermercado, agora até não tenho visto muito, que as crianças se atiravam no chão e gritavam: eu quero, mãe, mãe me dá, eu quero. Cansei de ver criança assim. E hoje eu acho que os pais estão mais conscientes e estão conversando mais com as crianças e estão se importando mais com a educação e com a formação. Eu acho que as crianças agora têm mais chance. Dizem que pelo uso do celular, e porque no celular tudo é muito rápido e é entregue na hora, as crianças estão se formando crianças, jovens adultos, frustrados. Não sei se é verdade. Mas como não criar filhos e netos mimados? Primeiro, ensinar a eles a cooperar, que eles fazem parte
e que eles precisam também dar a sua contribuição. Segundo, quando uma criança, quando um adolescente quer uma coisa, está fazendo birra, está ficando muito bravo, sentar e conversar. Conversa, explica. Que nem sempre as coisas vão ser como ele quer. Que nem sempre as coisas na vida da gente vão sair como a gente quer. E a gente precisa aprender a lidar com as coisas quando elas não dão certo. Porque às vezes elas não dão. Nem sempre vai dar tudo certo. Nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre a gente vai ter o melhor emprego, nem sempre o nosso chefe vai ser o melhor chefe, e a gente vai ter que aprender a lidar com essas frustrações. E nem sempre o nosso filho vai ser o melhor filho, né? Então, é bem interessante que a gente pare e reflita sobre isso, observe os nossos pequenos, e já dizia minha mãe que pepino se torce de pequeno, né? Então, sentir o que as crianças estão sentindo, valorizar o sentimento das crianças e explicar. Eu lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, eu dizia, elas diziam, não quero não sei o que, não sei o que. Eu dizia, não. Por que não? Eu dizia, por que não? Elas diziam, por que não? Não é resposta. Então eu tinha que dar uma explicação, o porquê não, né? Elas não ficaram mimadas. Tinha uma das minhas filhas que ela tinha assim, ela tinha uma raiva mais exacerbada, assim. E ela gostava muito de bater porta. E aí um dia, ela bateu uma porta e eu chamei, que isso? Batendo porta. Ela disse, eu não consigo me controlar. Aí eu pensei, nossa, o que eu vou fazer com essa guria? Aí eu bati a porta, só que nós morávamos numa casa de madeira, uma casa velha de madeira, e eu bati a porta e eu tinha um quadro na parede, ele não estava bem firme, e o quadro caiu e foi assim, foi maior do que eu esperava, né? E aí ela se assustou e, mãe, eu falei, viu, eu às vezes também não consigo me controlar, mas agora nós vamos trabalhar as duas para a gente aprender a se controlar. Quando a gente for ter muita raiva assim e quiser bater as coisas, a gente vai respirar, a gente vai pensar, a gente vai esperar um pouquinho que vai passar. E foi um santo remédio. A guria nunca mais bateu porta. Foi muito bom, muito bom. O assunto de hoje, nesse vídeo, era esse, sobre mimados. Eu acho que a gente pode sempre ter uma alternativa, né, para os nossos rompantes, para as nossas frustrações, parar um instante, pensar. Mesmo quem não é mimado, às vezes se frustra, né? Mas a gente pode parar, pensar, porquê das coisas, e entender as situações, e procurar ser feliz mesmo com as frustrações. Se te inspirei, deixa teu like, te inscreve no canal. Namastê.